Recebi uma notícia muito triste de um caso de saúde que não teve um final feliz. A bebê Alana Gomes nasceu prematura de 7 meses. Ela apresentou uma bactéria no corpo que foi capaz de perfurar o estômago dela, necessitando com urgência de uma internação e cirurgia, para que a bactéria não expandisse e afetasse outros órgãos. A bebê ficou 7 dias na UTI neonatal do Hospital dos Estivadores, esperando vaga na Santa Casa ou no Guilherme Álvaro. Com a demora para conseguir a vaga, o estômago que estava perfurado foi aumentando de tamanho, devido à ação violenta da bactéria. O problema mais grave, na minha opinião, é que o Hospital dos Estivadores simplesmente não possuírem um cirurgião pediátrico para poder realizar o procedimento. Quando conseguiu a transferência, foi tarde demais. A guerreira Alana ainda lutou por vida por mais 21 dias, mas acabou falecendo na última terça-feira. Esta casa precisa saber com detalhes a situação ocorrida no Hospital dos Estivadores, cuja OS, Oswaldo Cruz, é responsável pelo atendimento. O bebê Alana nasceu prematura, mas saudável, segundo o relato da mãe Cíntia. Ao colocar a sonda da bebê, acabou contraindo uma bactéria. Essa bactéria é tão perigosa que acabou perfurando o estômago da bebê. Era necessário um cirurgião pediátrico para realizar o procedimento e realizar um ponto dentro do estômago da pequenina. Imagine a tensão da família em ter um bebê recém-nascido com o estômago perfurado, lutando pela vida durante 7 dias. A demora da cirurgia teve consequências graves para a pequena Alana. A bactéria que estava no estômago perfurado acabou chegando e invadindo quase todo o intestino, resultando na retirada da metade do órgão. Além disso, acabou afetando os rins, resultando em óbito. O que mais revolta nessa situação é que o Hospital dos Estivadores, considerado referência em atendimento materno-infantil e partos de alto risco, supostamente não possui em seu quadro um cirurgião pediátrico para atender casos emergenciais como esse. Enquanto aguardava a transferência, a infecção avançada e o quadro da bebê se agravava a cada dia. Quando finalmente conseguiu a vaga, infelizmente já era tarde demais. A sensação que fica é que poderia ter havido mais chance de salvamento. Estamos falando de uma vida interrompida precocemente. Sempre fui crítico ao modelo da gestão das OS, tanto que votei contra a implantação das organizações sociais em Santos, pois infelizmente vemos em diversas cidades do país situações em que o financeiro acaba sendo colocado acima da vida das pessoas. O que estamos acompanhando na gestão das OS no Oswaldo Cruz começa a preocupar cada vez mais a população. Cito o exemplo do Ambesp, Nelson Teixeira, que antes era sempre elogiado pela população, mas nos últimos meses, durante as vistorias, o que mais escutamos são relatos de precarização e problemas de agendamento que impactam diretamente no atendimento. Hoje, quem cuida do Ambesp, Nelson Teixeira, é a mesma OS Oswaldo Cruz. A morte da pequena Alana precisa servir como um alerta para que o poder público e as OS responsáveis deem resposta clara e adotem medidas concretas, porque saúde não pode ser tratada apenas como números e contratos. Estamos falando de vidas humanas. A Secretaria de Saúde precisa cobrar e exigir explicações, pois o contrato é milionário. Exigimos um mínimo de um serviço de qualidade e quadro completo de profissionais. Precisamos saber o porquê a OS não tinha um profissional especialista para dar atendimento. A pergunta é, tem cirurgião? Por que os cirurgiões não realizaram o procedimento que tinham que realizar nessa criança? Essa é a pergunta que tem que ser respondida. Se tem cirurgião no local, tem que ter o espaço adequado, como você mesmo falou. O Hospital dos Estivadores tem espaço adequado para isso. E por que não foi feito? Esse caso da Alana, lamentavelmente, é uma questão isolada. Volta e meia tem reclamação de pessoas lá que estão sendo mal assistidas, pessoas que têm problema na questão, inclusive na questão do parto, pessoas que já numa gestação de risco se coloca muitas vezes em risco de ter que ter, forçar a gestante ter a seu filho de parto normal, já dizendo que é de risco. Então, qual é o critério, qual é a gestão desse hospital que realmente que vem cada vez piorando? Quer dizer, é uma gestão que não
não se preocupa com isso. Eu estou falando e afirmando que tem cirurgião. Por que não faz o procedimento lá? Eu penso que fica uma pergunta, né? E agora quem responde pela morte dessa criança? Um hospital que já existe uma estrutura que poderia ser utilizada, então assim, é mais dinheiro público, e tendo em vista, né, a gestão que é feita já, né, no dia de hoje, a gente vai ver mais um equipamento sendo entregue para iniciativa privada e que não vai fazer o trabalho que necessita. O que a gente tem é uma entrega da saúde, né, já há algum tempo, né, para essas empresas. Aí vem dizer que são OS sem fins lucrativos, mas são empresas, né, que estão faturando muito, é muita propaganda e efetivamente a gente tem pessoas literalmente morrendo.